Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar mais uma decisão do Supremo, Informativo 1002. Essa é mais uma decisão do Informativo 1002, importante para a tua prova. A solução dada pelo Supremo aqui nem é difícil, é um questionamento fácil até, ou seja, a construção dessa jurisprudência, se questionado em prova, vai te dar condições de enfrentar um questionamento relativamente fácil, tanto em prova subjetiva, quanto em prova oral. Mas isso tem muito cara de prova porque nessa ação direta de inconstitucionalidade, 5329, o plenário do Supremo analisou a constitucionalidade da existência de limites de idade, tanto mínimo quanto máximo, para ingresso no cargo de juiz. Isso tem muito cara de prova, porque isso pode cair aqui em qualquer concurso, tanto da advocacia pública, quanto magistratura, quanto defensoria, quanto polícia, enfim. É uma decisão do Supremo com muito cara de prova, especialmente na parte de direito constitucional, onde a gente estuda lá o poder judiciário, mais especificamente o artigo 93 da Constituição Federal. Eu vou analisar aqui a jurisprudência a partir de um enunciado de segunda fase, mas todos os fundamentos aqui analisados podem e devem ser utilizados, nesse caso, para o enfrentamento de questões subjetivas também. Aliás, não só subjetivas, como objetivas também. Muitas das sentenças que eu vou estabelecer aqui nos fundamentos podem muito simplesmente ser objeto de questionamento objetivo. Imagine, por exemplo, que você está lá na sua segunda fase e se depara com o seguinte enunciado. Ó. A Lei 11.697 de 2008, ela diz o seguinte no artigo 52. O ingresso na carreira da magistratura dá-se-á nos cargos de juiz de direito substituto do Distrito Federal ou de juiz de direito dos territórios e dependerá de concurso de provas e títulos realizado pelo Tribunal de Justiça com a participação do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do lugar em que se realizarem as provas, exigindo-se dos candidatos que satisfaçam os seguintes requisitos. Então aqui a lei estabelece quais são os requisitos para aqueles que querem se tornar ou aqueles que querem enfrentar o concurso para juiz. Para se tornar juiz, a lei estabelece os requisitos. Quais são? O inciso 5, que é o que nos importa, diz o seguinte, ó, ter mais de 25 e menos de 50 anos de idade. Perceba que essa lei estabelece limite mínimo para ingresso na magistratura, ou seja, você precisa ter mais de 25 e menos de 50 anos de idade, salvo quanto ao limite máximo, 50 anos, se o novo magistrado, aqui no caso do Distrito Federal e Territórios, for egresso de outra magistratura ou membro do Ministério Público. Então, preste atenção que a lei estabelece o quê? Limites mínimo e máximo para o ingresso na magistratura. Ter mais de 25 e menos de 50. Aí você está diante lá de um questionamento de segunda fase que diz o seguinte: analise a constitucionalidade dos limites de idade para o ingresso no cargo de juiz. Você precisa aqui, portanto, responder esse questionamento subjetivo, vamos dizer lá em 30 linhas, 25 linhas, 20 linhas. Você precisa fundamentar aqui se essa previsão da Lei 11.697 de 2008 é ou não constitucional no que diz respeito ao artigo 52, inciso 5. Muito bem, aqui eu coloco, ó, essa é fácil. Por que é fácil? Porque muito rapidamente você, com o mínimo de conhecimento em direito constitucional, vai chegar à conclusão aqui que esses limites são inconstitucionais. Isso restringe o acesso ao cargo de juiz. Talvez a dificuldade maior aqui seja efetivamente encontrar a fundamentação a partir da qual você vai justificar essa inconstitucionalidade. Mas 10 entre 10 pessoas que se perguntem aqui sobre a constitucionalidade da fixação de limites mínimo e máximo de idade para ingresso nos cargos de juiz, para acesso aos cargos de juiz, para ingresso na carreira da magistratura, vai chegar à conclusão que se trata de uma inconstitucionalidade. Então, o objetivo do canal é te subsidiar com elementos que possam fazer com que você enfrente esses questionamentos em segunda fase. Então, preste atenção. Primeiro ponto, eu estabeleci aqui 5 pontos que você precisa desenvolver para responder isso aqui. Primeiro ponto, onde estão regrados os requisitos de acesso ao cargo de juiz? Então, aqui você fundamentaria no sentido de que os requisitos para ingresso no cargo de juiz ou os requisitos para ingresso na magistratura têm duas fontes normativas principais: a Constituição Federal e a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é uma lei complementar.
Perceba aqui que o enunciado estabelece a Lei 11.697 de 2008 e, pelo enunciado, você chega à conclusão que se trata de uma lei ordinária, justamente porque nós não estamos aqui diante de uma lei complementar. O enunciado não disse que se trata de uma lei complementar e é uma lei que organiza o ingresso da magistratura para os cargos de juiz de direito substituto do DF e juiz dos territórios, juiz de direito dos territórios. É uma lei ordinária, é uma lei ordinária federal, porque nesse caso organiza a magistratura do DF e territórios. Então perceba aqui que onde estão regrados os requisitos de acesso ao cargo de juiz? Estão regrados na Constituição e na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é uma lei complementar. Então você já percebe que existe nesse primeiro ponto de fundamentação um problema. Estamos aqui com um regramento adicional estabelecendo limites de idade no que diz respeito ao acesso à magistratura a partir de uma lei ordinária. Os requisitos se encontram inicialmente na Constituição e na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Segundo ponto, essas normas não fazem previsão, essas normas, Constituição e Lei Orgânica da Magistratura Nacional, não fazem previsão para ingresso do cargo de juiz. Então, terceiro ponto, e aí você já engata na fundamentação. A ausência da previsão original na Constituição e na Lei Orgânica da Magistratura Nacional autoriza a que os Estados-membros legislem sobre idade através de leis ordinárias. Esse ponto da fundamentação é onde você entra com a jurisprudência do Supremo. Para o Supremo Tribunal Federal, não. E aí, fazendo a ponte desses três argumentos com aquilo que pensa o Supremo, você começa a apresentar a fundamentação do Supremo. O Supremo diz que a Constituição faz previsão apenas da atividade jurídica como requisito adicional ao bacharelado em Direito. A própria Constituição Federal, no artigo 93, inciso 1, estabelece que os requisitos para ingresso na magistratura são bacharelado em Direito mais comprovação da atividade jurídica. Veja o que diz o artigo 93, inciso 1 da Constituição Federal. Lei complementar de iniciativa do Supremo, aqui ele está, nesse caso, estabelecendo exatamente quais são aquilo que estabelecerá a LOMAN em termos de requisito, diz, disporá sobre a magistratura, ou o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos. Então, aqui estabelece qual é a carreira de ingresso, estabelece como se dá o acesso, com participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito. Então, bacharelado em Direito é um requisito. No mínimo, outro requisito, 3 anos de atividade jurídica, obedecendo-se nas nomeações à ordem de classificação. Então, o primeiro argumento, as regras estabelecidas para o ingresso da magistratura estão fundadas na Constituição e na LOMAN. Constituição, artigo 93, inciso 1, e Lei Orgânica da Magistratura Nacional, pela própria previsão do 93, inciso 1. Essas normas não fazem previsão de idade para ingresso na magistratura. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal disse claramente que os requisitos são bacharelado em Direito e atividade judiciária, comprovação de pelo menos 3 anos de atividade judiciária, no mínimo. O Supremo diz que a ausência de previsão de idade na Constituição e na LOMAN não autoriza os Estados-membros a legislarem sobre requisitos adicionais. Então, para o Supremo, os Estados-membros não podem estabelecer requisitos adicionais em leis ordinárias, ou seja, estabelecer outros requisitos para ingresso na magistratura, como aconteceu aqui no caso do enunciado, o limite de idade, tanto mínimo quanto máximo. E o último argumento dá conta de que o limite máximo, perceba que aqui no enunciado, inciso 5, ter mais de 25 e menos de 50, então é estabelecido um limite máximo. O limite máximo viola a súmula 683 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 683 do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima, limite de idade só se legitima, em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Aqui o Supremo utiliza essa súmula para estabelecer a constitucionalidade do limite de idade, por exemplo, para ingresso nos cargos militares. Então, apenas para quando a natureza das atribuições do cargo exija um limite de idade,
ele pode ser cobrado efetivamente enquanto requisito de acesso ao cargo público. Do contrário, você está aqui violando o princípio do amplo acesso ao cargo público por meio de concurso público, estabelecendo o requisito inconstitucional. Então a súmula 683 abre a porta para a fixação do limite de idade, mas preenche essa limitação a partir daquilo que seja efetivamente vinculado às atribuições do cargo. O artigo 7º, inciso 30 diz o seguinte: proibição é, nesse caso, direito social, proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, aqui a Constituição estabelece exatamente a questão idade como sendo um fator que não pode ser discrímine de acesso a cargo público. E o Supremo permite com que isso aconteça na súmula 683 apenas quando as atribuições do cargo assim o exigirem. Muito bem. Como é que ficou a decisão do Supremo nessa ADI ora estudada? Na ADI 5329, o Supremo disse o seguinte, a fixação de limite etário, tanto máximo quanto mínimo, como requisito para ingresso na carreira da magistratura, viola o disposto no artigo 93, inciso 1 da Constituição Federal. Esse é o resumo do julgado. Nós podemos ainda complementar dizendo o seguinte: não pode uma lei ordinária federal, que é o caso aqui, lei ordinária federal, nós poderíamos até retirar esse federal, não pode lei ordinária, inovar e prever norma de caráter restritivo ao ingresso na magistratura que não encontra pertinência na Constituição Federal e na LOMAN. Aqui é um complemento mais abrangente a que o Supremo tratou do limite etário máximo e mínimo. E você ainda poderia complementar a resposta dizendo que no que diz respeito ao limite máximo de idade, há clara violação à súmula 683. Perceba que nós estamos diante de um questionamento até fácil, como disse no começo desse vídeo, mas talvez a dificuldade maior seja concatenar todos os argumentos necessários à apresentação de uma resposta completa. E aí, os fundamentos seriam justamente da resposta completa, são esses, onde estão regrados os requisitos de acesso ao cargo de juiz, Constituição e LOMAN. Essas normas não fazem previsão de idade enquanto requisito de acesso à magistratura. Essa ausência não autoriza que Estados-membros legislem via lei ordinária. Para o Supremo Tribunal Federal, a Constituição faz previsão no 93, inciso 1, apenas do bacharelado em Direito e do mínimo de 3 anos de atividade jurídica, e o limite máximo viola a súmula 683. Aqui estaria, na decisão do Supremo, o resumo do entendimento. Existe clara violação ao 93, inciso 1. Lei ordinária não pode inovar prevendo requisito adicional, ou seja, para além daqueles que são previstos na própria Constituição Federal e na Lei de Organização da Magistratura Nacional, e a fixação de limite máximo no que diz respeito à idade para ingresso na magistratura viola a súmula 683. Se não citar na prova aqui a súmula 683, fatalmente você perderia pontos preciosos nesse tipo de questionamento. Perceba que estamos diante de novo de um questionamento fácil, mas a construção de uma resposta subjetiva exige zelo, cautela e a concatenação de argumentos que possam efetivamente fazer com que você saia desse questionamento subjetivo com a nota máxima, que é o que você espera na segunda fase. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.